ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Alô, amigos do Ipu Notícias e do blog do Kleber Teixeira. Nós estamos de volta aqui na Rede Mundial de Computadores, fazendo entrevistas, batendo um papo com pessoas que fazem parte da sociedade ipuense. E como nós já estamos próximos da eleição municipal, ou seja, há menos de um ano da eleição para prefeito de Ipu, nada mais oportuno do que nós continuarmos conversando com aquelas pessoas que se propõem a dirigir os rumos do nosso município. E hoje nós estamos aqui com o pré-candidato a prefeito de Ipu, Serginho Rufino. Ele que vai conversar conosco. Serginho, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui falando com vocês e passar essas informações para esse público que é tão grande, tanto do Ipu Notícia quanto do seu blog, Kleber. Serginho, a primeira pergunta é: quem é o Serginho Rufino? Qual é a relação que ele tem com o Ipu? Queria que você contasse um pouquinho para os seus conterrâneos de Ipu, para aqueles que acessam o Ipu Notícias, um pouquinho da sua origem e da sua relação com a cidade do Ipu. A origem sou filho de Osório Rufino, pessoa oriunda aqui, ali do Jatobá, do Sertão, que veio para cá, para a cidade do Ipu, e há muitos anos criou sua família aqui, 12 filhos, e nos deu a condição de trabalhar, nos ensinou a vencer na vida, e desde morei direto aqui, porque nunca me ausentei aqui por mais de um mês. Minha família toda mora aqui. E aos 16 anos saí para estudar em Fortaleza. Estudei aqui no Colégio Zé Lourenço, estudei no Colégio Patronato, Souza Carvalho, estudei no ginásio ipuense, concluí o ensino fundamental e fui a Fortaleza estudar no Farias Brito, onde fiz o ensino médio e posteriormente a faculdade. Sou formado em administração de empresas, também sou formado em administração pública e com algumas especializações, com algumas na área de gestão do esporte, na área de gestão de entidades sociais, e sempre pelo meu lado familiar sempre tenho mantido contato, pois praticamente toda a minha família mora aqui no Ipu. E tenho sempre vindo com frequência à cidade. Geralmente, anteriormente, muito mais pela uma questão de relacionamento, de trabalho e de família, né? E nós tivemos sempre aqui em Fortaleza, bem próximo aqui da cidade do Ipu. Nós estamos falando também de sucessão municipal, e o seu nome já foi lançado como pré-candidato a prefeito de Ipu. E nós queríamos lhe perguntar, de onde é que veio essa sua vontade de se candidatar a prefeito municipal do Ipu e essa questão de projetos que muito se discute, né? Na verdade, Kleber, se eu falasse para você que isso era um desejo de infância, que isso passava pela minha cabeça, eu não estaria sendo justo. Isso iniciou-se a partir do início do ano, onde se vislumbrou uma possibilidade. Vinha conversando a respeito das dificuldades da gestão atual com meu irmão, que todos conhecem, vereador aqui por 4 mandatos, Nilson Rufino, e a gente vinha falando sobre a necessidade de melhora para a cidade, sobre as dificuldades que o município vem passando, e daí iniciou-se esse processo de debate acerca dessa possibilidade. Então, as coisas foram amadurecendo, nós tivemos alguns momentos que foram decisivos, e antes de tomar essa decisão foi pensada com a família. A ideia não foi uma ideia que vinha sendo trabalhada há muitos anos. A experiência, a convivência com outras cidades, com outros municípios, com outras autoridades, nos permitiu esse aprofundamento dessa pré-candidatura, e a partir de agora, de outubro, foi que a gente iniciou realmente, de fato, porque antes eu não tinha
ainda falado para outras pessoas, efetivamente, desse novo momento que a gente está enfrentando agora. O Serginho Rufino, ele é irmão do saudoso vereador Nilson Rufino, pessoa benquista pela sociedade aqui da terra de Iracema. E nós sabemos que o Serginho, assim como o Nilson, assim como a família Rufino, que é uma família tradicional na cidade, foi uma peça importante na vitória do prefeito Sávio Pontes em 2008. A gente pergunta se o fato de você agora ser um candidato de oposição e da família Rufino não fazer parte também mais da administração Novo Tempo, isso não causa nenhum incômodo ao pré-candidato Serginho Rufino? De forma alguma, porque, na verdade, o propósito na época das eleições foi o propósito da maioria da sociedade ipuense, que era ter um gestor à altura da cidade. E esse apoio foi dado nas eleições, esse apoio foi dado na gestão. Essa crítica foi feita durante a gestão, quando os momentos não estavam mais correspondendo com o que a gente esperava. Não foram só uma ou duas vezes, nós nos reunimos, como sempre fazemos, a família. Inicialmente, eu tive uma conversa, o gestor, o prefeito municipal e o Nilson, onde nós colocamos todas as dificuldades que a gente estava vendo. Naquele momento, lembro bem que foi um momento oportuno, devido a uma publicação sua lá no seu blog, e gerou essa necessidade dessa conversa, onde nós nos colocamos e passamos para ele a insatisfação não só da família Rufino, mas de todos aqueles que apoiaram o prefeito, e a gente sempre escutou, como ainda hoje tem muita crítica. Então a gente fica à vontade, nós estamos à vontade, porque nós fizemos nossa parte durante a campanha, fizemos a nossa parte durante a gestão, mas é um direito de qualquer pessoa, onde não está satisfeito, onde as pessoas não correspondem com aquilo que se imagina, que se espera, procurar e tentar viabilizar melhores condições. O vereador Nilson Rufino, que ocupou inclusive cargos na administração, é muito difícil você falar de uma pessoa benquista, um seu irmão, mas a gente lança aquela pergunta: se o Nilson estivesse no nosso meio, será que ele estava de fato abraçado essa campanha do Serginho? Eu não digo para vocês se. Eu acho que aqui ultimamente tem plantado mentiras, colocando situações que não existem, e o Nilson, desde esse momento, porque eu acho que por ele não estar aqui, eu passo a ter uma responsabilidade até maior de falar isso, que ele já comungava, nós já discutimos uma possibilidade, porque como o Nilson era nosso representante, que eu levava essas dificuldades, que nós nos reuníamos, ele disse: rapaz, eu não tenho mais o que fazer. Se a solução é essa, vamos fazer enquanto é tempo. Então, eu digo aqui para vocês, e isso, com certeza, tem que ter muita responsabilidade. A verdade é essa. Ele sabia dessa possibilidade, isso não era ainda não estava definido, mas ele participou desse processo, ele participou e avaliamos junto essa possibilidade, né? É bem verdade que nós queríamos conversar, tentar mudar essa situação, como nós tentamos, mas infelizmente ou felizmente, né, o destino quis, e nós vamos fazer o possível para que todas essas pessoas que sempre o apoiaram, ou outras que não, ou que querem o bem do Ipu, a gente procure melhoras e dias melhores para essas pessoas. Serginho, você fala muito em uma situação administrativa, né? Então a pergunta que a gente faz a você: que situação é essa que tanto incomodou, né, a você, como você até falou já do seu irmão, das pessoas da sua família que também compunham a administração? Que situação é essa que chegou ao ponto de incomodá-lo? Eu vou responder uma redundância. É a situação onde o povo do Ipu se coloca. Vocês têm acesso e são responsáveis por meio de comunicação. Isso é natural, é visível a insatisfação de todas as pessoas com relação à gestão. E eu não queria colocar aqui questões particulares para que as pessoas não entendam todo e qualquer movimento da gente
por conta de interesses pessoais, porque isso nós não vamos colocar, isso é uma questão maior. A gente fala de destino de cidade, uma série de responsabilidade que não comunga com essa situação paroquiana. Então, assim, de chegar e a gente colocar detalhes. Com certeza nós temos também vários motivos, mas o motivo maior é esse que tem aí na cidade e que vocês sabem melhor do que ninguém da não satisfação do povo ipuense. A gente sabe que o grupo que faz oposição ao prefeito Sávio Pontes é um grupo que tem feito algumas reuniões, alguns encontros, depois do momento assim de dispersão. E o Serginho Rufino passou a fazer parte desses encontros. A gente pergunta como é que está sendo essa relação do Serginho com o grupo de oposição, com ex-prefeitos, com lideranças políticas, como é que tem sido o debate? E se há aquele temor, né, se há o temor de uma divisão ou se caminha-se para uma coesão entre esse grupo? Rapaz, a receptividade foi muito grande, foi muito boa, não é que seja grande, foi muito boa. O objetivo foi bem claro, a pauta foi bem definida, a organização aqui a gente tem até que parabenizar, muito bem conduzida, muitas informações esclarecedoras para todos os pré-candidatos, e isso estabelece uma relação de confiança entre aqueles que participaram daquela reunião. A reunião é de oposição. E todos aqueles que se fizeram presentes têm esse compromisso de oposição à atual gestão. Então isso ficou bem claro. Quando foi convidado, foi com esse propósito. Fui muito bem recebido por todos aqueles que já estavam, porque era uma segunda reunião, e só afirmei o que a pauta estabelecia, que era uma relação de oposição à atual gestão. Bom, Serginho, em meio a essa reunião, esses vários pré-candidatos que a oposição tem, então qual vai ser o caminho, né, encontrado para chegar a um denominador comum? O caminho para que se tenha uma possibilidade real de vitória é a unidade. E senti isso no grupo, senti que esse objetivo tem que ser seguido por todos, que realmente há esse compromisso de entendimento. Com certeza, coloquei que as dificuldades, as diferenças, com certeza terão que ficar à margem dessa condução, para que a gente possa unir todos aqueles, independente de quantidade de voto, independente de que se achar que tenha muito ou que tenha pouco. Todos nós entendemos que cada um tem que fazer seu trabalho, sem denegrir a imagem de nenhum, porque isso prejudicaria o entendimento e o encaminhamento dessa condução de unidade, e que a gente teria sempre o compromisso de, como diz num linguajar popular, quando afunilar, a gente ter uma unidade de todos aqueles que estavam naquela reunião. Em se tratando ainda de grupo de oposição, de lideranças políticas, a gente sabe que nós temos aqui a ex-prefeita Toinha Carlos, que recentemente lançou uma nota dizendo que o PRB, o partido dela, teria candidato, foi um pronunciamento oficial assinado por ela, teria candidato próprio. Como é que é essa sua relação com a ex-prefeita e se no eventual apoio dela à sua candidatura, como seria unir juntamente com esses demais setores de oposição? O propósito do grupo é oposição. Então todos aqueles que queiram colaborar para engrandecer, para possibilitar uma vitória dessa oposição, será bem-vinda. Isso é o meu entendimento. Com relação à Toinha, ela foi bem clara e na nota diz que terá pré-candidato, né? Então esses pré-candidatos está dentro do previsto. Todo partido tem que procurar se fortalecer, tem que buscar dentro de um cenário uma possibilidade de fazer com que aqueles seus filiados, aqueles simpatizantes estejam agregados a essa possibilidade de candidatura. Tudo que foi, esses passos que foram dados até agora por mim,
tem um entendimento com a Toninha que nós somos amigos da família, né? E isso já vem desde, vocês sabem muito bem disso, que não é de agora. Então, esse trabalho, assim como na oposição, nessa reunião, ela também sabe desses encaminhamentos, dessa disponibilidade que nós estamos colocando no nome. Bom, quando a gente fala de pré-candidatura, a gente fala também de projetos para o município, né? E a gente queria que o Serginho falasse, né, para toda a sociedade ipuense, assim como pré-candidato, como membro do PCdoB, de um partido que compõe também a base do governo Lula, que compõe a base do governo do estado do Ceará. A gente pergunta quais são os seus projetos, como é que você vê essa questão do Ipu em si e aonde é que você iria priorizar? A prioridade, o povo clama, é a moralidade. Eu acho que o Ipu está precisando, acima de qualquer projeto que vem aqui, a questão da moral, da decência com a coisa pública. E isso é ponto fundamental. Isso é uma obrigação, mas que hoje virou qualidade. Todos nós temos essa obrigação de fazer as coisas direito, com decência, mas isso tem sido muito, não tem sido uma lei, não tem sido não agrega, não tem agregado as qualidades das pessoas que estão. Então hoje onde a gente anda, as pessoas clamam por isso, e a gente vê na imprensa tudo isso daí. O Ipu é um município de muita abundância, porque financeira pela questão do comércio, é um comércio forte, é uma região central, tem uma possibilidade, tem uma beleza natural, que isso daí não pode ser subutilizado para incrementar a questão do turismo. Nós temos um município muito forte na questão da agricultura, que é subaproveitado. Tem um aproveitamento muito mais pela uma questão pessoal das pessoas particulares do que propriamente do incentivo dos órgãos públicos. Essa questão obrigatória, que é a questão da saúde e da educação, isso é primordial. Nós não teremos um Ipu forte, não teremos numa gestão, talvez não teremos o reconhecimento no presente de um trabalho bem feito na área da educação. Na saúde, às vezes o retorno vem de imediato, porque aquela pessoa que precisa e é atendido, ela reconhece. Agora a educação, o futuro, é quem vai ser o grande testemunho do que você fizer aqui no presente. E o Ipu está precisando disso, precisando do lazer, da atividade esportiva, da cultura, do turismo. E tudo isso nós não vamos aqui inventar, o potencial está aí. Tem que ser trabalhado, tem que ser botado as pessoas certas nos lugares certos. Não adiantamos aqui fazermos acordos políticos e colocar pessoas em uma pasta onde ele não tem a capacidade, porque queima-se a pessoa, queima-se o gestor e o município é o grande prejudicado. Teremos que buscar, assim, pessoas competentes para botar nos seus devidos lugares para que o município tenha uma possibilidade de aproveitar os seus melhores recursos e captar e buscar projetos fora, porque você sabe que os recursos públicos oriundos de fundo de participação, de recursos próprios, são poucos. Você tem que buscar. E isso daí a gente tem a certeza de que teremos que fazer esse trabalho junto ao governo do estado, ao governo federal. Isso é uma questão primordial. Os grandes projetos, com certeza, terão que ser viabilizados através desses contatos e desses entendimentos com aqueles políticos que, com certeza, terão o voto do ipuense, mas, acima de tudo, terão que ter um compromisso também com o povo do Ipu. Serginho, para finalizar, se fala muito sobre gasto de campanha, dinheiro de campanha, apoios políticos, apoios de empresário. E a gente pergunta como é que você vai encarar essa questão do gasto de campanha, aquela questão da política de fazer o corpo a pouco, aquela ideia que se tem no Ipu de fazer negociações políticas que envolvem capital. Como é que o político Serginho, né, a pessoa pública, vê isso aí? Rapaz, com muito cuidado, porque o Ipu precisa mudar, precisa ter um basta de sair prometendo em toda esquina, em toda casa, emprego,
de passar em toda esquina, em toda casa, dando os benefícios pessoais para as pessoas, porque isso compromete uma gestão futura. Nós temos que nos preocupar de uma condição para que as pessoas tomem conhecimento do nosso projeto, que a gente chegue até ele, que tenha uma condição de visibilidade, que as pessoas saibam e que entendam. Se a gente começar a entrar nessa seara, nessa loucura de política, de ganhar a todo custo, isso daí com certeza é o mesmo caminho para que o Ipu, na gestão seguinte, ele tenha grande prejuízo com o gestor que for fazer desse tipo. Então, o importante, na sua visão, é discutir na campanha eleitoral projetos. Com certeza. E ter a condição dessa notícia e dessa informação chegar a todos os ipuenses, que tenham uma campanha voltada para o esclarecimento, que tenha condições de chegar e mobilizar o povo do Ipu. A gente também sabe que não se faz isso sem uma condição mínima, né? E aí a gente tem que buscar os apoios, as pessoas que são solidárias ou que estão acreditando nesse projeto. E é nessa situação, nesse projeto que a gente vai se embasar. Não adianta prometer o que não pode cumprir. Não adianta estar dimensionando, porque para todos é muito fácil. Prometer na hora, depois de uma vitória, dizer que não tem condições, porque o município não pode, enfim. Isso se tiver que ser sucesso, tiver prometendo que a gente não pode cumprir, com certeza nós não faremos isso. Bom, e para finalizar, a gente pergunta ao Serginho a sua pré-candidatura, porque a gente fala em pré-candidatura, é bom deixar bem claro para aqueles que estão acessando, nós não estamos confirmando com todos os nossos entrevistados que são candidatos, e sim pré-candidatos, por uma questão até mesmo de respeito à justiça eleitoral. Então nós perguntamos, em termos de apoios estaduais, como é que é a sua relação com a Assembleia, com o próprio governo do Estado? Porque, como você frisou agora há pouco, a administração vai ter que buscar a sua possível e eventual administração, caso você seja candidato, caso você seja eleito, você teria que buscar apoio lá fora. Como é que é essa sua relação? É uma relação que já foi trabalhada, porque quando a gente busca um desafio desse, tem que ter uma possibilidade e um cuidado necessário para que isso venha a ter um respaldo. Tivemos lá no gabinete do governador, conversamos com seus articuladores políticos, buscamos a questão partidária, conversando com vários partidos, buscando partidos da base aliada do governador. Nós temos uma relação próxima, não poderia ser diferente de estar na base do governador. Buscamos e tivemos recentemente conversando também com o presidente da Assembleia Legislativa, também, que é o Roberto Cláudio, que é do partido do governador. Então, fora outros deputados, como também aqui, deputados aqui votados, como conversei com o Sérgio Aguiar, enfim, com vários outros que eu não queria aqui esquecer do nome de algum deles, né? Também buscando esse respaldo, inclusive partidário, porque precisavam ter uma segurança com relação à questão do partido político. Conversamos com as autoridades, os políticos, né, o senador Inácio Arruda, do partido, do PCdoB, bem como outros deputados, como Lula Moraes, como presidente, para que essa possibilidade dessa candidatura ela não tivesse com possibilidade de morrer antes de iniciar, por conta desses cuidados. Não somente aqui no Ipu, com algumas lideranças, também a nível partidário e estadual, ela tem se firmado na base do governador, com nossa preocupação e com as pessoas ligadas ao governador. Muito bem, então muito obrigado a você que acompanhou mais uma entrevista aqui na Rede Mundial de Computadores, aqui esse trabalho do Ipu Notícias e do blog do Kleber Teixeira. Continue acessando. Com a produção de Anselmo Bandeira e com a direção técnica de Fagner Freire, nós vamos ficando por aqui com mais uma entrevista. Brevemente estaremos de volta aqui no Ipu Notícias.
produção de Anselmo Bandeira e a direção técnica de Fagner Freire, eu... Aí só é bom porque dá pra voltar. Vamos lá, fica onde? No rádio não dá.